Música de fundo suave e contemplativa começa. Uma realidade dura começou a tomar conta de Jake. O rosto de Marcus, agora que ele realmente olhava, era familiar. Ele tinha visto fotos dele no jornal local há alguns anos, quando Marcus realizou uma cirurgia pioneira. Lentamente, Jake abaixou sua arma. Suas mãos tremiam, mas não era mais adrenalina. Era vergonha, horror do que ele quase tinha feito. Eu sinto muito, ele sussurrou, as palavras soando vazias. Marcus baixou as mãos. Seu rosto era controlado, mas seus olhos revelavam a tempestade interna. Você sente muito? A voz de Marcus saiu baixa, perigosamente calma. Você apontou uma arma para mim porque... Por que, oficial? Porque eu sou negro? Porque meu carro é de fora da cidade? Qual foi o crime que cometi ao estacionar em frente a uma farmácia? Jake não tinha resposta. As palavras morreram em sua garganta. Margaret, a dona da farmácia, tentou intervir, mas Marcus não se moveu. Ele olhou diretamente nos olhos de Jake. Você sabe o que eu estava fazendo esta manhã, oficial? Eu estava numa cirurgia de emergência numa menina de 8 anos. Ela vai viver. Ela vai crescer. E então eu dirigi 4 horas para visitar minha mãe idosa. Parei para comprar os remédios dela. E tive uma arma apontada para mim. Cada palavra atingiu Jake como um golpe. Uma multidão se formou, e entre eles, uma repórter local, com o celular erguido, gravando tudo. Este momento seria documentado, analisado, compartilhado. Jake percebeu, com um calafrio, o peso da verdade. Ele guardou a arma com as mãos trêmulas. Dr. Thompson, não há desculpa. Eu fiz suposições baseadas em preconceitos que eu não deveria ter. Foi a primeira vez que ele admitiu em voz alta a verdade feia que vivia dentro dele. Ele fora ensinado pela sociedade a associar perigo com a cor da pele. Você quase me matou, disse Marcus calmamente. Você entende isso? Um movimento errado. E eu poderia estar morto agora. E você teria dito que se sentiu ameaçado. O silêncio era esmagador. De repente, a memória atingiu Marcus. Eu me lembro de você. Você estava alguns anos atrás de mim na escola. Jake Morrison. Você era amigo do Tommy Parker, que me empurrava nos corredores. Você nunca participou, mas também nunca fez nada para parar. O chão pareceu se abrir sob os pés de Jake. Ele se lembrava. Ele tinha sido um covarde então, e foi um covarde hoje, deixando o medo e o preconceito guiarem suas ações. Você tem uma escolha agora, disse Marcus. Você pode deixar este momento te definir, ou pode deixá-lo te transformar. Eu vou apresentar uma queixa formal, mas minha mãe sempre me ensinou que as pessoas podem mudar. A questão é se você vai fazer o trabalho necessário para essa mudança. Com isso, Marcus entrou na farmácia, deixando Jake sozinho com sua vergonha e a repórter se aproximando. Oficial Morrison, gostaria de fazer um comentário. Jake olhou para a farmácia, onde o homem que ele quase destruiu havia desaparecido. Ele pensou em todas as vezes que escolheu o caminho mais fácil. Sim, ele disse finalmente. Eu gostaria. Este era o primeiro passo de uma longa jornada, não apenas para ele, mas para uma comunidade que precisava desesperadamente enfrentar seus próprios reflexos. O que você faria no lugar de Jake? Deixe seu comentário abaixo. Ela trabalhou em 2 empregos para garantir que o filho, Marcus, pudesse se concentrar nos estudos. Mal podia esperar para abraçá-lo, mas um telefonema mudou tudo. Dorothy, é a Margaret. Marcus está aqui. Houve um incidente. O coração dela apertou. O que aconteceu? Ele está bem, mas Jake Morrison apontou uma arma para ele. Dorothy correu para a farmácia. Memórias a invadiram, ensinando Marcus com 6 anos que ele podia ser astronauta, ensinando-o a sobreviver, a manter as mãos visíveis perto da polícia. Ao chegar, viu Marcus, o rosto tenso. Meu bebê, você está bem? Ela perguntou abraçando-o. Lá fora, Jake Morrison, o policial, empalideceu ao vê-la. Dorothy, a bibliotecária que o ajudou a aprender a ler, agora o confrontava com uma pergunta devastadora. Jake, eu vi potencial em você. Meu filho veio me visitar e você apontou uma arma para ele. Por quê? O que você viu quando olhou para ele? A história do que aconteceu com Marcus
se espalhou como um incêndio. Não ficou só em Riverside. Jornais de toda a região e depois de todo o país pegaram a notícia. De repente, aquela cidadezinha estava no centro de um debate nacional sobre preconceito, policiamento e raça. 3 dias depois, uma vigília foi organizada. Centenas de pessoas se reuniram na rua principal, no exato local onde o policial Jake Morrison havia apontado uma arma para Marcus. Pessoas de Riverside, das cidades vizinhas, todos juntos. Marcus estava lá com sua mãe, Dorothy, e Jake também estava, mas sem uniforme, como um cidadão comum, segurando um cartaz que dizia: "Eu farei melhor". Várias pessoas falaram, compartilhando suas histórias, pedindo mudança e unidade. Quando chegou a vez de Marcus, ele subiu ao palco improvisado e olhou para aquela multidão de rostos. Jovens, velhos, negros, brancos, todos unidos. "A mudança não acontece de uma hora para outra", ele disse. "Acontece em 1000 pequenos momentos de coragem. Acontece quando você escolhe ver o outro, aquele que é diferente, como um ser humano completo. Acontece quando você decide falar, mesmo quando seria mais fácil ficar calado." Ele olhou diretamente para Jake. "E acontece quando alguém que cometeu um erro escolhe aprender com ele, crescer e se tornar uma pessoa melhor por causa dele." Nos meses seguintes, a mudança começou a chegar em Riverside. O departamento de polícia implementou um treinamento intensivo sobre preconceito. Marcus voltava uma vez por mês para ajudar nessas sessões. Jake Morrison se tornou um grande defensor da reforma policial, falando abertamente sobre suas próprias dificuldades e o trabalho contínuo para desaprender velhos padrões. Um ano depois, no aniversário de 80 anos de Dorothy, toda a cidade celebrou. Jake apareceu com flores, hesitante. Marcus o viu e o chamou para entrar. "Por favor, só Jake", disse o policial, apertando a mão de Marcus. "Eu nunca te agradeci por dar a mim e a este departamento a chance de fazer a coisa certa." Mais tarde naquela noite, os dois sentaram na varanda. "Por que você me deu uma chance?", Jake perguntou. "Eu merecia ser demitido." Marcus pensou por um instante. "Porque demitir você não mudaria o sistema. Mas transformar você em alguém que pudesse educar os outros, isso poderia fazer a diferença." 6 meses depois, Marcus criou a Fundação Dorothy Thompson, dedicada à educação sobre justiça racial e reforma policial. A primeira iniciativa foi um programa de bolsas de estudo. A história deles mostra que, embora não saibamos se um dia superaremos completamente o preconceito, desistir garante que nunca o faremos. Então continuamos tentando. Continuamos tendo as conversas difíceis e exigindo o melhor de nós mesmos e uns dos outros. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma história poderosa de transformação, perdão e o impacto duradouro de um único momento. Imaginem uma cidade chamada Riverside, marcada por um ato de violência que quase tirou a vida de um homem chamado Marcus. Mas em vez de ser o fim, foi o começo. Marcus, a vítima, transformou sua dor em propósito, sua raiva em ação. Ele percebeu que não podia deixar o medo impedi-lo de viver e de lutar por justiça. Ele não estava sozinho. Tinha uma comunidade ao seu lado. 10 anos depois, Marcus tornou-se uma voz nacional na reforma policial. Ele dizia que a transformação não é um evento, mas um processo contínuo, doloroso e absolutamente necessário. O mais incrível: o policial que quase o matou, Jake Morrison, também passou por uma profunda mudança. Arrependido, ele agora viaja pelo país ajudando outros departamentos de polícia a implementar reformas. Ele ensina suas filhas sobre injustiça e privilégio, moldando a próxima geração para ser melhor. A história dele se transformou em um documentário, O Momento, uma história de Riverside. O filme não escondeu nada. O terror de Marcus, o arrependimento de Jake e o caminho da comunidade para a mudança. Durante um painel após a exibição, alguém perguntou a Marcus se ele havia perdoado Jake. Sua resposta foi profunda. Ele explicou que o perdão é uma jornada, não um destino. A verdadeira questão não era sobre perdão individual, mas se todos nós estamos dispostos a fazer o trabalho contínuo para criar uma sociedade onde momentos como aquele nunca mais aconteçam.
15 anos depois, Riverside tornou-se um modelo de reforma. O modelo de policiamento de Riverside agora é estudado em todo o país. Marcus continua seu trabalho de advocacia através de uma fundação. Jake, agora capitão, lidera o treinamento de novos policiais. E Deshawn, um jovem inspirado por Marcus, voltou para a cidade como engenheiro para construir uma ponte, um símbolo de conexão e progresso. Esta história nos ensina que a mudança é possível. Mostra que mesmo as feridas mais profundas podem levar a um crescimento extraordinário, não apenas para indivíduos, mas para comunidades inteiras. Não é sobre esquecer o passado, mas sobre aprender com ele para construir um futuro mais justo. É um lembrete de que o trabalho é árduo e contínuo, mas cada passo, cada coração mudado, cada comunidade transformada é uma vitória. 20 anos. Parece muito tempo, não é? Mas para algumas feridas, 20 anos é como se fosse ontem. 20 anos atrás, aqui mesmo, em frente a esta farmácia, um momento de medo e preconceito quase destruiu 2 vidas e incendiou uma comunidade. Marcus, um jovem médico, deitado no chão com uma arma apontada para ele. Jake, um policial agindo por um impulso que ele passaria o resto da vida tentando entender e consertar. Hoje, Marcus e Jake, agora com cabelos grisalhos, estão juntos na inauguração de uma ponte. Uma ponte que simboliza não apenas a conexão física, mas a conexão humana que eles ajudaram a construir. Você achou que terminaríamos aqui? Pergunta Jake. A resposta está no aplauso da multidão, nas risadas das crianças correndo pela ponte. A senhora Thompson, a mentora que acreditava na redenção, estaria orgulhosa, mas ela sempre disse: a redenção não é gratuita. Você tem que merecê-la. Você tem que fazer o trabalho. E eles continuam fazendo. A história de Riverside ecoou por todo o país. O modelo de Riverside inspirou programas de reforma policial em dezenas de cidades. Mas não foi fácil. Houve críticas, resistência. Alguns diziam que era muito brando, outros que não era suficiente. Mas, como Marcus sempre dizia, progresso não é uma linha reta. São 2 passos para frente e 1 para trás. O que importa é a direção e o compromisso contínuo. E esse compromisso foi testado. 15 anos depois, uma situação quase idêntica. Um policial novato, uma adolescente negra, uma parada de trânsito tensa. Mas desta vez, algo mudou. O policial, treinado nos ensinamentos de Riverside, respirou fundo. Ele escolheu a calma em vez do pânico. Ele escolheu a humanidade em vez do medo. O vídeo viralizou, mas desta vez mostrava um sucesso, não uma tragédia. Mostrava a prevenção, não a punição. Esse é o verdadeiro legado. Agora, na marca de 20 anos, a comunidade se reúne. Não para celebrar o trauma, mas para reconhecer a jornada. Marcus, de pé no mesmo local onde sua vida quase terminou, olha para a multidão. Ele vê Jake, com sua família. Ele vê uma nova geração que conhece essa história como história, não como experiência vivida. 20 anos atrás eu estava apavorado, diz Marcus. Eu poderia ter deixado aquele momento me definir como uma vítima. Em vez disso, escolhemos usá-lo como um catalisador para a mudança. A mudança, ele aprendeu, exige compromisso institucional, educação contínua e a coragem de enfrentar o desconforto. O trabalho nunca acaba, mas o objetivo não é a perfeição. O objetivo é o progresso contínuo, o compromisso contínuo e a humanidade contínua. Essa é a história de Riverside. Uma história de esperança, construída sobre a difícil escolha de transformar o pior momento em algo significativo.